Abra seus olhos. Não. Meu Jesus, se eu caísse sobre um penhasco que se projeta acima de sua base, caísse inelutavelmente através do Nibnemander. Eu estou me saindo muito bem no escuro. Minha espada de freixo pende ao meu lado. Bata com ela. Eles batem. Eu não acredito em romances infilmáveis, eu não acredito que nada é infilmável. Cara, assim, olha, eu sou um leitor formado pelas histórias em quadrinhos. No dia que eu vi um sujeito, que é um autor chamado Bryan Singer, adaptar os X-Men para a tela, qualquer literatura é possível. É que a literatura precisa da imaginação do leitor. Se você for um leitor sem imaginação, o livro de nada te serve. Ele precisa acionar a sua imaginação. E o cinema não precisa da sua imaginação. Ele prescinde da sua imaginação. O cinema precisa da sua atenção. You still wake up sometimes, don't you? You wake up in the dark and hear the screaming of the lambs. Yes. I thank you. Mr. Jingle, thank you. My mama thank you too, but she's dead. Welcome. Hey! I don't want you to go away again. No, neither do I. Como fazer a literatura virar cinema? A mesma questão que deixa Nicolas Cage apavorado no filme Adaptação, tira o sono de muitos diretores. Hitchcock, Coppola, Babenco e muitos outros já passaram pela dor e a delícia de transformar a arte da palavra na arte das imagens em movimento. O Diverso de hoje bate a claquete para os anjos e demônios da adaptação cinematográfica. Toda adaptação é uma operação crítica, porque você tem que se debruçar sobre a obra de partida, entendê-la, entender os seus elementos, a combinação, os seus agenciamentos, tal, para poder então reproduzi-la na nova linguagem. É um exercício estranho, né? Difícil, onde você precisa ter uma certa liberdade e ao mesmo tempo uma fidelidade, né, muito grande ao espírito do autor. Toda adaptação é uma tradução. O primeiro problema que se coloca na tradução, você sabe disso, com aquele trocadilho italiano que a gente usa, tradutore, traditore, significa o tradutor é um traidor, é porque é inevitável que algum tipo de coisa se perca na passagem de uma linguagem para outra. Eu acho que toda adaptação, a boa adaptação, não é aquela que é mais fiel, não é aquela que realiza o maior número de desejos. Por exemplo, Harry Potter é praticamente o livro. A melhor adaptação, na minha opinião, é aquela que estabelece um diálogo à altura do livro dentro de uma outra linguagem, que é a linguagem audiovisual. A mulher do médico vai lendo os letreiros das ruas. Lembra-se de uns, de outros não, e chega um momento em que compreende que se desorientou e perdeu. Não há dúvida, está perdida. Deu uma volta, deu outra, já não reconhece bem nem as ruas, nem os nomes delas. Então, desesperada, deixou-se cair no chão sujíssimo, empapado de lama negra. E vazia de forças, de todas as forças, desatou a chorar. Os cães rodearam-na, farejaram os sacos, mas sem convicção, como se já lhes tivesse passado a hora de comer. Um deles lambe-lhe a cara. Talvez desde pequeno tenha sido habituado a enxugar prantos. A mulher toca-lhe na cabeça, passa-lhe a mão pelo lombo encharcado e o resto das lágrimas chora-as abraçada a ele. A gente tem um conceito de literatura, de adaptação literária, que é um pouco, como é que eu vou dizer? Ele tem identidades em si um pouco diferentes. Assim, tem gente que entende a literatura como uma adaptação tal qual ela é. Assim, tipo, eu vou pegar um livro, vou tirar vou filmar o livro efetivamente. E tem gente que entende a literatura transposta para o cinema como uma base de diálogo, que é o que a gente vai ter a partir da retomada, com dois exemplos muito característicos, que são o Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho, que inclusive utiliza o livro como uma base de roteiro, né, como uma base de... trechos do livro integrais são lidos, mas são lidos numa tentativa de fazer com que a imagem estabeleça com o texto não uma reiteração, ou seja, uma ilustração do que está escrito, mas um diálogo visual com o texto.
Foi assim que Ana, coberta com as quinquilharias mundanas da minha caixa, tomou de assalto a minha festa. Varando com a peste no corpo o círculo que dançava, introduzindo com segurança ali no centro sua petulante decadência. Assombrando os olhares de espanto, surpreendendo em cada boca o grito, paralisando os gestos por um instante, mas dominando a todos com seu violento ímpeto de vida. Lavoura Arcaica é um filme muito bonito, mas completamente subserviente ao texto. Isso não é a maneira de você adaptar. Não existe um texto de partida superior ao seu projeto. Se você parte com complexo de inferioridade, você não vai nunca superar, você nunca vai conseguir algo no mesmo plano, tá certo? Então, é um filme que, na verdade, é uma ilustração do texto. Bela ilustração, mas não passa de uma ilustração do texto. Outro caso, acho que extremamente feliz, é O Invasor, do Bertolt Brecht. Na verdade, toda a obra do Bertolt Brecht, ela tem como seio um enfrentamento, a partir de bases autorais dele como realizador, com uma matéria-prima literária. Acho que O Invasor é o caso mais característico, porque era um livro que no meio do caminho virou filme, depois do filme pronto voltou a ser livro. O filme estava sendo rodado aqui em São Paulo e eu voltei para o livro nesse momento. A minha saída foi a seguinte: como o livro é narrado na primeira pessoa, eu mantive esse foco narrativo na primeira pessoa. E ao narrar na primeira pessoa, você só pode contar aquilo que você viu, aquilo que você sabe. Ao passo que no cinema você tem um deslocamento de foco narrativo. O Invasor acompanha vários pontos de vista. Estevão está sentado à minha frente, folheando sem muito interesse uma revista de arquitetura e decoração, enquanto eu reviso os cálculos de um projeto. Várias vezes, ele levanta os olhos da revista e me observa, dissimulado. Percebo isso sem precisar desviar a atenção do que estou fazendo, sem necessidade de olhá-lo de modo direto. Estevão quer me falar alguma coisa, mas espera, faz rodeios, bem ao seu estilo. Anísio vai matá-lo. Talvez aguarde escondido no estacionamento no começo da noite e pule sobre ele de repente e o esfaqueie. Não, Anísio seria visto pelo vigia ao entrar no estacionamento. Não, nada. Eu tenho certeza que o Gilberto foi lá e contatou o Rangel. Foi ou não foi? O filme vai ser uma leitura daquele livro. E um livro é passível de N leituras. Cada pessoa lê um livro de uma maneira. Às vezes você enxerga dentro do livro como elemento de maior importância uma coisa que um outro leitor, que não afeta um outro leitor. Para ele a experiência é de outra natureza. Quando você lê o romance antes, você faz, né, de alguma maneira, você faz o seu próprio filme. E às vezes você se decepciona quando vê o filme verdadeiro. Essa é uma das razões do Hitchcock optar por coisas menores, né, para não sofrer esse tipo de comparação. Então ele diz, não, eu prefiro pegar um livro obscuro, né, ou razoavelmente obscuro, e tirar dele os elementos que me interessam, né, e reconstruir a história. E quando as cortinas do boxe foram subitamente abertas, o vapor impediu que ela visse imediatamente o rosto. Mas não demorou a enxergá-lo. Era apenas um rosto, a espiar por entre as cortinas, pairando no ar como se fosse uma máscara. Um lenço escondia os cabelos e os olhos vidrados fitavam-na de forma inumana. Só que não era uma máscara. Não podia ser. A pele estava pálida como a morte de tanto pó de arroz e no rosto havia 2 pontos corados de ruge. Não era uma máscara, infelizmente. Era o rosto de uma velha louca. Provavelmente quem leu Vidas Secas antes de ter visto o filme vai achar que o filme não é tão bom. Eu, ao contrário, né? Eu, como vi o filme depois é que eu fui ler o romance, eu prefiro o filme. O Nelson, ele pertence a uma geração do cinema que quis homenagear seus heróis intelectuais na tela. E o Graciliano foi um herói intelectual muito forte. E eu acho que essa homenagem, por os livros dos Gracilianos terem essa coisa muito, acho que, séria e seca e sem lugar para o riso, eu acho que o Nelson obedece um pouco essa pauta. O Nelson está preocupado em saber como é que ele lida, como é que as personagens, como é que ele traduz certas cenas em elemento dramático, basicamente. Ele está interessado nas personagens. A cadela é uma personagem, o menino é uma personagem.
Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano. Um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela. Rolariam com ela num pátio enorme. Num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás. Gordos. Enormes. Um autor que o cinema sempre adaptou com extrema infelicidade, com raros casos, é o Guimarães Rosa. O grande vedete dos livros do Guimarães, sem dúvida, é a linguagem. Muito mais do que o que se narra. O que se narra é épico, sem dúvida, mas ali há uma linguagem instaurando um universo. E você vai abordar essa linguagem com as mesmas ferramentas do cinema que você usa para fazer uma narrativa. Então pode dar zebra isso. Eu acho que o cinema conseguiu fazer uma adaptação do Guimarães Rosa que é a altura da obra que ele tem, talvez não tanto na exploração da linguagem, mas assim, de criar uma épica de mundo a partir de um contexto popular de um estado como Minas, assim, que é o Matraga do Roberto Santos. Ainda que Augusto Matraga seja de Sagarana, que é um dos primeiros textos dele, ainda não tem aquele nível de pesquisa de linguagem que os outros vão apresentar, mas tem problema, porque Guimarães Rosa é transcendental. Então, como é que você trata com o transcendental? É muito complicado. E a adaptação é muito feliz porque o que ele faz, ele não é literal. Ele acompanha, né, claro, a trajetória da personagem, evidentemente, mas ele não é literal. Então ele se permite liberdades dentro do sistema do conto, né, da novela. Não tem no conto nenhum momento em que ele doma o jumento. Não tem. A sequência mais bonita do filme é ele domando o jumento. Mas você vai dizer, mas como que ele se permite isso? Ele pegou uma linha da fala do padre e traduziu aquilo em imagem e som do melhor nível possível, porque é uma cena lindamente filmada, lindamente interpretada e que mostra exatamente o que importava mostrar naquele momento, que era uma personalidade muito forte que tinha que se regenerar para poder então enfrentar o seu destino. Linda sequência.